Bom, sempre tem não só harmonizações, mas datas especiais, né? Por Sim. exemplo, semana tem o Malbec, nessa semana que tem o Malbec Day? Não, muito pelo contrário, o Malbec é hoje. Dia do Malbec é É hoje! hoje. Eita! Maravilha. Isso quer dizer que nós tomaremos Malbec, então, hoje? Vocês nem acreditam. Hoje nós vamos tomar 2 Malbecs. Ah, eu acredito, agora eu acredito. Só acredito porque eu tô vendo as garrafas aqui na É, frente. Vim aqui para isso. Isso não é fantasia. Nosso amigo Renan veio exatamente pela bebida. Eu já tinha falado aqui inicialmente, né? Hoje se comemora mundialmente o dia do Malbec. O Malbec está muito associado à Argentina, mas ele não é uma uva da Argentina. É uma uva francesa de uma região do sudoeste da França, de uma cidade chamada Cahors. Lá é que se tem origem do Malbec. Legal. O nome Malbec vem justamente porque diz a história que um imigrante húngaro é que trouxe essa uva para lá. E esse imigrante húngaro chamava-se justamente Malbec. Como todo húngaro, né, o Beck dele era com K. Né? Então, logo em seguida, essa uva foi se deslocando para a região de Bordeaux. A cidade de Cahors está ali a 200 quilômetros de Bordeaux, mais ou menos. E lá ela foi inserida, então, no famoso corte de Bordeaux. Para quem não se recorda, o corte de Bordeaux, então, são autorizadas algumas uvas a serem utilizadas na região de Bordeaux, podendo ser utilizadas conjuntamente ou somente algumas Quando delas. você fala em corte, você quer dizer, São- vou misturar uma uva com a Vou outra para dar misturar um uma vinho uva com a bacana. outra para fazer um vinho com uma qualidade diferenciada, né? Então, no caso de Bordeaux, as uvas autorizadas são o Cabernet Sauvignon, o Cabernet Franc, o Merlot, o Carmener, o Malbec e o Petit Verdot. Então, essas são as uvas que são utilizadas. Permitidas lá. Mais utilizadas mesmo são a Cabernet Sauvignon e a Merlot, né? Mas todas as outras uvas são utilizadas em algum momento em algum corte. Por volta de 1958, um imigrante francês foi para a Argentina e levou uma muda de Malbec. E justamente nessa época, logo em seguida, que teve aquela famosa praga da filoxera Lá na Europa. Na Europa. Isso. Então acabou Matou a vinheirada dizimando toda lá. os vinhos todos lá, mas essa muda que veio para a Argentina, justamente esse imigrante chegou na Argentina no dia 17 de abril de 1858. O nome dele é Michel Amé Pouget. Então esse era o nome do imigrante. Ele era um agrônomo. Então ele trouxe essa uva para lá e acabou a uva se dando muito bem no solo argentino, no clima argentino. Acabou essa uva então se tornando uma uva muito plantada na Argentina e acabou todo mundo conhecendo o Malbec da Argentina. Vale lembrar que em 1956 teve uma grande geada na França e acabou com os pés de Malbec, aqueles plantados chamado em pé franco. Para quem não sabe, pé franco é você plantar diretamente a uva no solo. Normalmente, para se ter um melhor rendimento e até ficar livre de algumas pragas, como por exemplo a própria filoxera, você pega e coloca em um porta-enxerto. Então não é plantado diretamente em solo. Pé franco, então, é sem enxerto. Isso. Então hoje, em Pé Franco, o único lugar do mundo que tem Malbec é a Argentina. Que legal. Tá? Então aí essa importância toda da Argentina. Mas a produção de grandes vinhos argentinos não se deu lá no início, né? Houve um crescimento gradual da vinicultura na Argentina, mas foi por volta de 1990 que começou a se produzir os vinhos argentinos, quando os argentinos começaram a ver o sucesso dos vinhos em carvalho americanos. Já nesse momento, até já estava começando o declínio dos vinhos americanos pesadões em carvalho, né? Que pesadões eram mais complexos, tinham mais corpo, tinham mais aromas e paladares, né? E então os argentinos começaram a produzir os vinhos e foram orientados a que fossem feitos então em barricas francesas e não em barricas americanas. Foi quando um dos vinicultores da Argentina foi para a França e trouxe enólogos franceses para a Argentina que começaram a indicar então formas diferentes de se plantar as uvas e de se fazer a vinificação. O primeiro grande vinho argentino que fez sucesso foi lançado em 1997
pelo Nicola Zapata. E esse vinho logo se tornou um grande sucesso mundial. Então, essa repercussão da Zapata está na nossa memória devido a ser um dos vinhos pioneiros, de grandes vinhos pioneiros que se teve na Argentina. Interessante. Hoje, 75% da produção mundial de Malbec é argentina. Caramba. Não é só na Argentina que se planta Malbec. No Brasil tem Malbec, né? Tem algumas iniciativas de Malbec no Brasil. No Chile também se planta bastante Malbec. Ainda existe plantio de Malbec na França. Inclusive lá, aproveitando esse gancho aqui, que o Emerson gosta muito que eu falo de gancho por causa do basquete, né? Então, na França, o Malbec junto com o Taná fazem bons vinhos que sejam mais longevos, ou seja, eles duram mais tempo, envelhecem mais tempo. Então, é Malbec com Taná. Olha aí, vinho de guarda, Malbec Taná. Além do Chile, então, Itália, Espanha, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia. Inclusive, os próprios Estados Unidos também tem regiões que plantam Malbec lá. Tá? Espalharam Malbec pelo mundo. Mas a questão... Mas o forte dele é a Argentina, Isso, a Argentina, né? E só lembrando, esse blend que eu falei de Malbec com Taná é lá na cidade de origem, tá? Do Malbec aqui em Cahors. O primeiro vinho que nós vamos abrir, ele é um vinho chamado Grand Roble da vinícola Reserva de Los Andes. Quando a gente fala Grand Roble, é que o vinho foi deixado um período de carvalho, em barricas de carvalho, mas não o vinho todo. Só parte do vinho é que ficou no carvalho, tá? De 40% a 50% do vinho ficou em carvalho por um período de mais ou menos 8 meses. Então ele vai ter uma característica de carvalho que foi transferida para o Malbec, tá? Então, qual vai ser essa característica? Nós vamos tomar e durante a gente está tomando, a gente vai falando sobre ela. Eu achava que eu não entendia nada de vinho. Aí hoje eu tive a certeza absoluta. Caralho. A gente também é assim. Nossa. A verdade e sem Renan, contar que eu tô com medo até de fazer mal, de tão chique. Então, meu organismo não tá acostumado, cara. Vai que solta meu intestino, sei lá. hoje, dia 17, além de ser o dia do Malbec, hoje temos o aniversário da mãe do Lu, o nosso produtor, a dona Sônia. A Sônia tá fazendo aniversário hoje. Dona Sônia, super beijo pra senhora. Parabéns, dona Sônia. Tudo bom pra Eu tinha senhora. mandado o link pra senhora assistir ao vivo mesmo. Eu sei que ele tava devendo já. Essa taça Mas esse brinde mais que homenagem. especial ao dia do Malbec vai pra senhora. Que a senhora tenha muita saúde, para também abrir muitos vinhos para tomar. E convida a gente, convida o pessoal do podcast para ir almoçar na casa da senhora. Saúde! Saúde! Saúde. Gente, esse vinho aqui é um vinho com 13,5% de álcool, tá? Primeiro, já vamos ver aqui que ele apresenta frutos vermelhos, né? Uva é Fala roxa. isso, viu? Cacetada. Tem cheiro de vinho. Tem cheiro de vinho. É o que eu sinto sempre, Renan, cheiro de vinho. Cheiro delicioso de vinho. E assim, lá no fundo, uma percepção, como eu já falei, gente, como eu já falei várias vezes, não se preocupem de não sentir. O olfato e o paladar são coisas que você tem que treinar ele, tá? Se você nunca sentiu o cheiro de determinada coisa, seu cérebro não vai identificar o que é. Também é a mesma coisa com o paladar. Se você não comeu alguma coisa que remeta àquele paladar, seu cérebro não vai identificar. Mas esse vinho aqui, para mim, né? Então, para mim, né? Frutas vermelhas, um destaque aqui, uma framboesa, talvez. Mais para framboesa. E assim, no final, assim, um leve toque de notas de café. Você viu só? É um vinho que apresentou um leve doce, assim, já no início de... Ele não é doce, mas ele apresentou um doce, né? E assim, um vinho untoso. O que é um vinho untoso, né? Ele parece que cremoso, né? Bem Tem cremoso, uma certa acidez ali, isso, né? acidez, mas cremoso. Essa coisa da cremosidade, pensa em alguma coisa que você coma com azeite, fica aquele azeite na Isso, boca, assim, né? E olha, Tá passando isso mesmo. lá no final de boca, ele apresenta um final longo, mas ele vai remeter assim, um chocolate amargo, bem no finalzinho de garganta. Sim, isso é verdade. Sentiu? Aham. Então, esse final de chocolate amargo é uma característica que ele herdou da barrica de A carvalho. barriga de carvalho, Daquela dos 40% parte, os dele 40% que ficam na estão barriga de dando carvalho. essa. Isso. Caraca. Se você for
perceber um pouco mais, talvez até um pouquinho de café, numa segunda tentativa, lá no final da garganta, você vai sentir um pouquinho desse café. Chocolate amargo eu consegui perceber. E quanto tempo que ele fica nesse Ele carvalho fica aí? 8 meses 8 em meses. barrica de carvalho, depois ele Aham. vai para a garrafa e fica mais 12 meses na vinícola. Aproveitando, a dona Sônia já respondeu aqui, quero vinho. Olha lá, Lu, já sabe, Mr. Lu. Tem que levar vinho pra mamãe. Uma das melhores harmonizações para o Malbec é churrasco. E principalmente churrasco com carnes um pouco mais gordurosas. Mais uma coisa que eu gostaria de falar também é o seguinte: vocês devem ter percebido que a hora que eu servi o vinho aqui, ele já estava aberto. Aham. Hoje eu não abri no programa o vinho. Vocês Por quê? perceberam que tinha 2 garrafas É, aqui na frente, mas ele isso. tinha outras 2 lá, do lado dele, Isso. né? Por que que eu fiz isso antes? Porque quando o vinho passa pelo processo de amadurecimento, envelhecimento, ele precisa de abrir ele e deixar ele respirar um período de tempo para que os aromas e os paladares do vinho abram. Ele solte esses aromas, solte os paladares. Se você não fizer isso, abrir, já for tomar o vinho, ele vai estar horrível. Não, já mudou o sabor. Já mudou. Já né? mudou, Ele da tá hora que nós mudando. começamos a tomar pra Isso. agora, já tá diferente. Então ele vai abrindo Mudou? e ele vai melhorando. Vocês vão entender como é que a harmonização funciona depois, tá, gente? É óbvio que eu já falei, churrasco harmoniza muito bem com o Malbec, mas não é só com churrasco, tá? Ele vai ornar também, ornar, hein? Foi bom. Ornar com pizza, ornar também com alguns pratos, como por exemplo um risoto, desde que ele tenha uma característica. A característica é a seguinte: no caso do risoto, se ele tiver embutidos e tiver um pouquinho mais de uma carga condimentada, como por exemplo um pouquinho apimentado, aí ele vai ficar muito bom com o Malbec. Olha aí, Renan, Nossa. tá chegando a nossa Isso é muito melhor do harmonização que minha aqui. história. Olha isso. Olha, o Vinícius vai apresentar Nossa, pra eu nunca gente comi aqui esse o prato negócio. dele aqui, ó. É um risoto de linguiça frescal Bonito. picante, finalizado com queijo parmesão e abobrinha al dente. A abobrinha que eu tava vendo aqui, que eu não tinha percebido. Ah, Bacana. preparado pelo Vinícius, que é educador físico, por incrível que pareça, o cozinheiro é educador físico, também formado pela UEL, trabalha com futebol para crianças. Ele é namorado da doutora Bruna há 6 anos, tá enrolando a Bruna há 6 anos já, cara. Ah, ela que tá te enrolando. Vinícius já esteve com a gente aqui na produção do podcast. Aliás, foi sensacional o trabalho dele aqui na produção. Esse aqui é o Vinícius. E olha, Conheçam o Vinícius. a gente agora vai Tem comer mais vinho pela frente. o risoto aqui agora. Com certeza. Obrigado, Vinícius. Esse risoto agora nós vamos harmonizar ele com o segundo vinho que está aberto aqui já abrindo já faz um bom tempo, então ele deve estar fantástico. Esse vinho agora que nós vamos abrir chama-se Sinergia. Ele é um blend, e agora vocês vão achar estranho o que eu vou falar, mas é um blend de Malbec com Malbec. Mas como assim? Como misturar Malbec com Malbec? É isso que eu ia perguntar. Então são 2 Malbecs de regiões distintas e de qualidades diferentes. Olha aí. Uma de uma altitude menor e outra de altitude maior. Os 2 foram passados por barrica de carvalho, foram amadurecidos por 12 meses e depois passou mais 18 meses em cave. Então aqui nós vamos ter uma qualidade um pouquinho diferente daquele anterior, tá? Devido a essas mudanças que nós temos aqui no vinho. Um dos Malbecs vai ter uma característica de acidez um pouco maior, o outro já de frutado maior. Então você vai ter, em algum momento na sua boca, essa percepção do frutado e em outro momento a acidez. Quando a gente fala que tem aromas de chocolate no vinho. Mas não tem chocolate, é da uva. Como é que tem Todd, né? Pois é, não é que colocam Todd lá no pé da plantação, né, pra uva ficar com Todd dentro. Nada disso, ou com Nescau, enfim. Na verdade, é o tempo que ele passa na barrica de carvalho, que as barricas são queimadas por dentro. A madeira é queimada, tostada por dentro. Aí depois é colocado o vinho e ele interage com aquela madeira queimada e começa a soltar esses aromas diferentes. Couro, chocolate, café, tudo isso vem da madeira queimada dentro da barrica. Senti um cheiro mais forte, mais... Não sei explicar. Talvez menos alcoólico do que o anterior. O anterior eu cheguei a engasgar com a quantidade de álcool no cheiro. Como o vinho passou mais tempo na barrica, a primeira coisa que a gente consegue perceber aqui no olfato é a baunilha. Baunilha é uma das características que aparecem com o carvalho, principalmente o carvalho francês. Então, essa aqui com certeza passou por uma barrica de carvalho francês. Você percebe claramente no olfato a baunilha.